Shalom, Shabbat Shalom. Bom, meus irmãos, conforme havia prometido, né? Nós estamos aqui no segundo programa da série E Você? O primeiro pouca gente viu, talvez, né? Porque foi deletado do YouTube, né? Mas assim mesmo eu passei uma cópia dele, né? Para outras plataformas e onde ficaram, né? O segundo eu não chamei de segundo porque foi uma coisa rápida, uma coisa que me veio, que não tinha nada a ver com a ideia inicial de fazer o E Você, né, com as 15 perguntas. Alguém deve lembrar aí, se vocês escutam e guardam. Então, hoje iremos estar fazendo isso, tá? Veja bem, eu formulei 15 perguntas que eu quero que vocês prestem muita atenção na pergunta, nos meus comentários sobre a pergunta e depois respondam para vocês mesmos, ok? Cada pergunta. Se você estiver assistindo ou baixou o vídeo, seria até importante você parar o vídeo, né, após a pergunta ser totalmente formulada, para que você pudesse responder. Certo? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos rápido porque, né, é como diz, né, se parar o bicho come, se correr o bicho pega, né? E nós estamos numa época em que não podemos parar. Bom, a primeira pergunta consiste no seguinte: se você se considera, aliás, você se considera um intelectual, inteligente e bem informado? Observe, meus irmãos, o que é um intelectual? O intelectual é aquela pessoa que tem um conhecimento amplo de várias coisas, né? Porque nós temos muitas pessoas que têm um conhecimento amplo sobre determinado assunto, mas o intelectual, ele prima por saber, por entender, por conhecer diversos aspectos das coisas que existem nesse mundo, tá? Então isso é um intelectual. Você se considera inteligente? Observe, a inteligência não é algo que se produz, ou que se compra, ou que se estuda na escola. Eu conheço pessoas que são analfabetas e são super inteligentes. E conheço pessoas que fizeram faculdade e são burras. E a terceira parte da primeira pergunta diz: é bem informado? Você se acha uma pessoa bem informada sobre o que se passa, sobre o que acontece ao seu redor, sobre o que estamos vivendo na atualidade, sobre o que é verdade e o que é mentira? Como que você se sente? Após responder esses 3 pontos, eu gostaria que você se fizesse a pergunta junto dessa, né? Onde você vai perguntar para você mesmo: eu sou alguém que conhece alguma coisa? Ou eu sou apenas um carbono ou um papagaio, ou alguém que presta atenção no que os outros falam e repita? Ok? A segunda pergunta: observem bem a segunda pergunta. Há quantos anos já vive a vontade daquele que o criou?
Em outras palavras, se você se diz servo de Yahweh, se você se diz um seguidor da Torá, um seguidor do Taná, ou um seguidor da palavra inteira, né, que vai de Gênesis até Apocalipse, há quantos anos você já vive a vontade de Yahweh, né, do Pai, aquele que o criou, que ele demonstra na palavra dele? 1, 2, 3, 10, 20, 100? Quantos? Quanto tempo? Ou você ainda não conseguiu sair de Babilônia para viver a vontade do Pai? Então, essa segunda pergunta, quando você se fizer ela, procure observar bem. A pergunta não é há quantos anos você conhece a Bíblia, ou há quantos anos você conhece a palavra. A pergunta é há quantos anos já vive a vontade daquele que o criou, né? Se você tem algum conhecimento da palavra já, você sabe que existem leis, que existem regras, né, para que a pessoa viva bem e para que esteja de acordo com a vontade do Criador. Então a pergunta, há quantos anos você já vive a vontade daquele que o criou? Se faça essa pergunta e seja verdadeiro, pelo menos contigo. Sabe, fazer a vontade do Pai não é simplesmente dizer o Pai é amor e eu aceitei aquela figura criada por Roma e estou salvo, sabe? Não é nada disso. Eu estou falando de conhecimento da palavra, eu estou falando de praticar toda a vontade e lei de nosso Pai. Ok? Vamos para a terceira pergunta. Está por dentro do que ocorre no mundo desde março de 2011? Desde março de 2011. Ou você acha que as profecias acontecem assim, no estalar de dedos? Na realidade, nós poderíamos voltar até o ano 70. Porque lá em Matitiahu 24, o Mashiach começa a responder, né, aos seus discípulos a respeito da destruição de Jerusalém no ano de 70. E aquilo que ele vai falando é o caminhar de uma profecia que culmina com uma grande aflição, a qual nunca houve e jamais haverá. E para aqueles que dizem que vão ser arrebatados, lembre-se, ele diz: mas por causa dos escolhidos esse tempo será abreviado. Ou seja, porque senão não sobraria carne nenhuma, todo mundo morreria. Então se você diz que você vai ser arrebatado, que você vai para o céu, que etc., tchau, boa viagem. Porque na verdade você não se considera nem sequer escolhido. Porque quem for escolhido vai estar aqui, se não for morto durante o processo. Ok? Então, eu gostaria de saber se você está por dentro do que ocorre. Veja, eu não estou falando do ano 70 do primeiro século até hoje. Tá? Eu poderia ficar aqui dias e dias falando para você o que ocorreu quase a cada ano, do ano 70 até hoje. E não só sobre a palavra, historicamente. Mas não é esse o meu intento e nem é esse o motivo de eu estar fazendo isso, esse programa. Então, eu peço que você
entre dentro da sua mente e busque o que você sabe sobre o mundo, sobre os acontecimentos mundiais desde março de 2011. Ok? Se você for uma pessoa, vamos supor assim, além de inteligente, um pouco intelectual e bem informado, você vai ver que você não só vai conseguir lembrar o que aconteceu em 2011, né? A partir de março de 2011, e você vai conseguir ligar os anos seguintes, os meses seguintes, os dias seguintes, né? Até o dia de hoje. E você verá que tudo está na profecia. Agora, se você não conseguir fazer essa ligação, o que eu posso fazer, né? Bom, a pergunta número 4. A pergunta número 4 nos diz o seguinte: como você se descreveria? Resposta A: alguém de mente aberta? Resposta B: convicto sobre o seu domínio sobre si mesmo? Resposta C: numa escala de 1 a 10, você se qualificaria como um ser humano sendo 1, o número do ímpio, tá? E 10, aliás, seria o 1 seria a pior dessas pessoas, né, da humanidade. Perdão. E o 10 seria a melhor pessoa. B: por favor, reflita sobre o porquê de sua resposta. Então, depois que você receber, se você responder se você tem mente aberta, se você é convicto, se você tem, sabe, um poder sobre você mesmo, se você consegue, sabe, se manter na estrada com a ajuda do Pai. O D: como você se sente de 1 a 10, né? O pior das pessoas, que seria a nota 1, ou o 10, que é a melhor das pessoas. E o D: por favor, reflita sobre o porquê das suas respostas. E finalmente, como você se vê no espelho? A pergunta 5. Você depende de um emprego para manter você e sua família? Observe, Shaul nas escrituras ele diz que o homem deveria trabalhar com as suas próprias mãos. Tudo bem, quase todo trabalho que é feito com as mãos. Mas hoje, né, principalmente depois da Revolução Industrial, da primeira, da segunda e da terceira, nós vemos que trabalhar com as próprias mãos tem um significado muito diferente, né? Porque trabalhar com as suas próprias mãos significa você fazer algo que lhe traga o ganho que você necessita para manter sua família, sem você ter que pertencer a uma empresa, a uma organização, ou mesmo até a um dono de alguma empresinha pequena onde ele é seu chefe. Então a pergunta é isso: você depende de um emprego para manter você e sua família? A pergunta que vem logo em seguida tem tudo a ver com essa. O trocaria por liberdade? O quê? O emprego? A 7ª. O quanto te assusta o que tem ocorrido no mundo todo? Isso que nós estamos vendo, que a grande maioria não está enxergando.
em conversa com a minha mãe ontem, enquanto a minha esposa e a minha irmã estavam dentro do supermercado, e eu dentro do carro, esperando no estacionamento, eu liguei para minha mãe, nós conversamos um bom tempo, e foi o bastante para perceber que, da última conversa que eu tive com ela sobre a questão da NOM, ela continua do mesmo jeito, ou seja, o que é verdade para ela é fake news e o que é mentira é a verdade. Ela gosta da Rede Globo, ela, enfim, ela está acostumada a ouvir lorota e não se esforça para não ser assim. Então, a pergunta, você trocaria seu emprego pela liberdade, tem muito a ver com essa, né? O quanto te assusta o que tem ocorrido no mundo todo, que é a 7ª pergunta. A 8ª diz o seguinte: o quanto te assusta o que tem ocorrido em todo o mundo. Vejam, as pessoas, se elas tiverem um pouquinho de visão, elas vão observar que cada tipo de pessoa, né, existem vários. Existem aqueles que têm suas ideias formadas a respeito de tudo. Tem aqueles que não sabem nada a respeito de tudo. Tem aqueles que tomam os seus lugares, né, nas fileiras em que eles acreditam. E tem aqueles que fazem a vontade do Pai, que é quem governa tudo isso. Então, isso tudo que está ocorrendo à tua volta te assusta? A 8ª tem muito a ver com essa. O que mais teme de tudo que está acontecendo? Sabe, eu já fiz essa pergunta para pessoas assim, individualmente, assim, né, pela internet. E teve gente que falou, eu tenho medo de perder meu emprego, aí eu não sei o que eu vou fazer. Qual o medo que você tem disso tudo que está acontecendo? Ou você tem filhinho pequeno e de repente, se você escutou a notícia que está acontecendo na Austrália, 2.100 e não sei quantas crianças pequeninas estão sendo arrancadas dos pais porque os pais não quiseram tomar a vacina e vão ser levadas para um campo de concentração sem ou com o consentimento dos pais. E aí? Já levou seu filhinho para tomar picada? A 9ª pergunta diz o seguinte: apesar de tudo que nós estamos vendo, apesar de tudo que nós estamos vivendo nesses dias, né, nesses últimos dias, vamos dizer assim, nessa grande aflição, como disse o Mashiach, você se sente amparado e seguro? Parece gozado, né, fazer uma pergunta dessa para você. No meio dessa babúrdia, eu perguntar se você se sente amparado e seguro. Não, eu estou fazendo mesmo a pergunta para você. Entende? Ou você se sente preocupado e inseguro quanto ao seu futuro e o da humanidade? Percebe a diferença? Então, seja franco, pelo menos contigo mesmo. Peça ao Pai que lhe dê forças para que você consiga enxergar o que realmente você é. Não querendo aqui desmerecer o que você é, mas querendo que você descubra. Entende?
A pergunta 10 diz o seguinte: és comunista? Religioso? Segues algum ismo? E então, és comunista? Sabe o que é ser comunista? Né? Você tem que começar por aí. Não adianta você falar, eu sou comunista, eu sigo o Lula. O Lula não é comunista, o Lula é oportunista. Tá? Leia Lenin. Embora ele mesmo tenha deixado de ser comunista quando ele conseguiu o poder, mas lá está o que é o comunismo. O comunismo não é meia dúzia tomarem todo o dinheiro do povo e deixar o povo na miséria. Mas tudo bem, você é comunista nos dias de hoje? É um religioso fervoroso, daqueles que vai à igreja todo dia ou toda semana, daqueles que pagam o dízimo para que seu pastor possa comprar um outro avião, porque um só não está dando? Ou você segue algum tipo de ismo? Entende? A 10ª pergunta, aliás, a 11ª pergunta é a seguinte: já tomou a picadinha? A 12ª, se sim, por quê? A 13ª, se não, por quê? A 14ª, ela é uma pergunta que para muitos pode soar assim como algo desconhecido, né, infelizmente, mas aí também não adianta mais nada, né? Eu não vou nem soletrar, não vou nem explicar. Eu vou apenas perguntar. És a favor da non? Non. Uma nomenclatura, tá? Que nomeia uma associação, uma sociedade ou vamos dizer assim, um sonho de alguns. Então, você é a favor da non? E a 15ª? Você crê em algum tipo de governo único mundial? Você acredita que em algum momento o ser humano vai chegar assim a ter uma pessoa que vai governar todos? Eu pergunto para você. Eu não conheço muitos presidentes, né, ou, enfim, mandatários do Estado, né? Mas os poucos que eu conheço, que eu ouço alguma coisa que eles falam, todos eles querem o poder. Então, se você vai implantar um governo único, como é que você vai fazer? Você vai botar todo mundo dentro de um quarto escuro e dar uma foice na mão de cada um e o que ficar vivo é o presidente? Vocês estão me entendendo? Então eu gostaria de saber se você crê em algum tipo de governo único. Se você crê, eu gostaria que você se perguntasse por que você crê. Se você não crê, que se perguntasse por que não creio. E se você tiver a resposta correta,
eu gostaria que você me mandasse a resposta. Inclusive, quem quiser mandar a resposta das 15 perguntas, eu terei enorme satisfação de, no programa 3, falar a respeito das respostas, né? Assim, as mais, vamos dizer, as mais estranhas, né? Porque na verdade eu já sei como que vai ser a grande maioria, mas aquelas que a gente não espera, né? Então, se fosse possível, vocês me mandarem pelo Zap, pelo próprio Facebook, enfim, como vocês acharem melhor, me passassem as respostas que vocês tiveram para vocês mesmos dessas perguntas, eu agradeceria muito, porque seria um conteúdo bastante interessante, né, para nós podermos estar pesando o momento atual em que nós estamos vivendo. Entendem? Sabe, eu sei que muita gente pode assistir a esse vídeo e falar, pô, esse maluco aí tá querendo o quê? Mas também sei que algumas pessoas, porque como disse o próprio Machia, né? O pai quis dar o reino àquelas poucas ovelhas, né? E sabendo que não existe livre-arbítrio, a gente já tem uma ideia do que nós vamos receber como respostas. Mas eu tenho certeza que, seja quais forem as respostas que você vai se dar, vão fazer com que você se conheça, ou que você se coloque no lugar onde você deve estar. E que você aguarde por aquilo que a profecia diz que vai ocorrer com as pessoas de tal tipo, e de tal tipo, e de tal tipo. Para que você não leve um susto tão grande e seja um daqueles que está escrito, né, que quando perceber que tudo isso vem do Pai, irá blasfemar contra ele. E o Pai então atirará pedras gigantescas, quer dizer, tudo isso é simbólico, e fará com que a morte passe algum tempo sem ter ação. As pessoas vão pedir para morrer e não vão conseguir, porque o Pai quer que elas sintam na carne o mal que elas fizeram. Então, meus irmãos, eu vou aguardar por essas respostas, não vou prosseguir, porque já fiz as perguntas. Termino por aqui desejando um ótimo final de Shabá, né? Tá lindo, tá ensolarado, tá muito bonito, tá? Não sei como está aí na sua cidade, se está chovendo, né? Aqui, se estivesse chovendo, eu ia dizer tá lindo. Aqui, se tivesse sol, eu ia dizer tá lindo. Aqui, se tivesse qualquer coisa, eu digo tá lindo. Porque tanto o sol, como a nuvem, como a chuva, elas têm um motivo de existir. E esse motivo quem deu foi o próprio Criador. Então quem sou eu para dizer que eu não gosto da chuva? Quem sou eu para dizer que eu não gosto do calor? Quem sou eu para dizer que eu não gosto, sei lá... Tá muito claro lá fora, né, por causa do sol, mas senão vocês não têm ver a imagem aqui que eu tenho da minha janela, tá? Eu não sei se vocês são contra esse tipo de lugar, né? Eu sou totalmente a favor. Então, meus irmãos, aguardo as respostas. Eu sei que vão ser muito poucas, né? Porque ninguém faz nada. As pessoas só falam.
Mas, se eu receber uma resposta, já me dou feliz. Se eu receber 10, muito feliz. Mas eu não acredito que eu receba mais do que 10. Isso já chutando alto. Ok? Então, Shalom, tenha um ótimo final de Shabbat. Até a próxima.